Como jogar par de reis como um profissional em cash games. Olá pessoal, esta é a Cardmates e hoje nós vamos falar sobre par de reis. Jogar com os cowboys é relativamente fácil na maior parte do tempo, mas de vez em quando um temido as rola no flop e isso muda toda a situação. Neste vídeo vamos ajudá-lo a aumentar a sua taxa de ganhos com par de reis, cobrindo como jogar reis em cenários pré-flop comuns, jogando par de reis quando você tem um overpair e como jogar par de reis em flops de Ace High. Vamos começar! Como jogar par de reis em cenários pré-flop comuns? Potes fechados. Par de reis é obviamente a segunda mão mais forte do baralho, atrás do par de ases. Por essa razão, você sempre vai querer dar raise pré-flop com essa mão de todas as posições quando todo mundo folda até você. Evite dar limp com par de reis, pois isso levará a potes menores sendo ganhos por você em média ao longo do tempo. Contra um aumento. Quando se deparar com um raise, você deve dar 3-bet com par de reis todas as vezes. Você provavelmente já sabia disso, mas sabe qual tamanho de 3-bet utilizar? Quando você estiver em posição contra o oponente que deu raise, você deve dar um 3-bet para cerca de 3 a 3,5 vezes o tamanho inicial do raise. Então, se seu oponente aumentou para $6 em um jogo de $1 ou $2, você tribetaria cerca de $20. Quando você está fora de posição contra quem deu o raise, aplique 3-bet para ao menos 3,5 vezes o tamanho inicial do raise. Se os stacks estiverem deeps, com 200 big blinds ou mais, você pode ir tão grande quanto 5 vezes do big blind. Você nunca deve pagar um aumento com essa mão, porque em primeiro lugar você é incentivado a construir um pote maior o mais rápido possível. Além disso, os pares de reis realmente podem se beneficiar da negação de equidade, porque as mãos mais fracas de As e X no range de seu oponente, como As e 10 de naipes diferentes ou As e 6 do mesmo naipe, vão dobrar, tirando a chance de roubar a liderança de você em um flop de Ace High. Contra um 3-bet. Ao enfrentar um 3-bet com um par de reis, você quase sempre deve continuar a construir o pote com um 4-bet. Afinal, seus reis dominam tudo menos uma das possíveis mãos do seu oponente. Nota, a única situação de cash game em que você pode não querer dar 4-bet com reis é quando seu stack está extremamente deep contra um jogador muito tight. Tenha em mente que tais situações são muito raras. Em termos de tamanho, você quer aplicar 4-bet para cerca de 2,2 a 2,3 vezes o tamanho do 3-bet quando estiver em posição, e de 2,5 a 2,7 vezes quando estiver fora de posição. Então, se seu oponente deu 3-bet a $20, você faria algo em torno de $44 quando em posição e cerca de $52 quando fora de posição. Contra um 4-bet. Par de reis é uma das únicas duas mãos que está realmente feliz em enfrentar um 4-bet. O slow play às vezes pode ser algo aceitável nesse cenário, mas só deve ser feito de forma muito esporádica, pois a mão ainda se beneficia da negação de equidade. Além disso, apostar tudo garante que você evitará uma situação pós-flop estranha se um as bater no flop. Na maioria das vezes, no entanto, você deve simplesmente dar 5-bet all-in. 3 dicas para jogar quando você tem um overpair no flop com rei e rei. Dica número 1. Quando estiver em posição, quase sempre aposte por valor. Isso inclui tanto potes com apenas um raise, quanto potes com 3-bet. Você quer começar a extrair valor imediatamente para construir um pote maior. Não faça slow play sem uma ótima razão. E falando de boas razões para slow play, vem a dica número 2. Considere diminuir a velocidade em potes baixos e conectados, tanto em posição quanto fora de posição. Estou falando de flops como 7 de espadas, 6 de copas, 4 de paus,
ou 6 de copas, 5 de copas, 4 de espadas. Esses boards muitas vezes acertam o range de quem deu call no pré-flop, que gira em torno de pequenos pares de bolso e conectores naipados. Eles têm o que é chamado de vantagem de nuts nesses boards, o que em poucas palavras significa que eles têm mãos mais fortes, 2 pares ou melhor, em relação a todo o seu range em comparação com o outro jogador. Dar check para controlar o tamanho do pote é muitas vezes uma boa estratégia nesses flops coordenados. Você deve construir a sua estratégia dessa forma porque, se você apostar e for pago, muitas cartas do turn serão muito difíceis de jogar. Você pode acabar preso em um pote inflado num board arriscado. Dica número 3. Prossiga com cautela após o flop com seu overpair em potes multiway. Seu overpair é ótimo no flop em um pote multiway, mas a queda da equidade do flop para o turn é significativamente maior quando há 3 ou mais jogadores ainda na mão. Fica ainda pior quando 3 ou mais jogadores veem o turn depois de pagarem a sua aposta no flop. Essas situações de turn multiway são arriscadas porque o fardo de se defender é dispersado para mais de um jogador, o que significa que seus oponentes devem jogar muito mais tight. Assim, quando eles pagam, eles têm ranges significativamente mais fortes do que o que eles teriam em um pote heads up. 3 dicas para jogar par de rei nos temidos flops ace high. Dica número 1. Em potes com 3-bet, você deve continuar sendo agressivo com uma c-bet. Eu não vou te enganar, essa não é uma boa situação. Com um rei, você não vai colocar muito dinheiro no pote após o flop, no turn ou no river, mas isso não significa que você deve dar check no flop. Você precisa se concentrar mais em todo o seu range, e os flops ace high são extremamente vantajosos para você como jogador que deu 3-bet, independentemente se você está em posição ou fora de posição. Lembre-se de apostar baixo, pois você quer forçar seu oponente a continuar com mãos mais fracas que as suas. Você não está blefando. Em vez disso, você está fazendo uma pequena aposta de valor e orientada pelo range. Dica número 2. Em potes com 4-bet, você deve continuar sendo agressivo com uma c-bet. Muito semelhante aos potes com 3-bet, os flops ace high favorecem-no massivamente como o jogador que deu o 4-bet, quer você esteja em posição ou fora de posição. Por essa razão, é melhor disparar uma c-bet com os seus reis. As vantagens desta jogada incluem manter o seu range ilimitado, realizar alguma equidade porque é muito provável que você veja o turn, obter algum valor de mãos piores e negar parte da equidade do seu oponente. Por mais desconfortável que possa parecer, fazer uma c-bet bem pequena é o seu melhor curso de ação em flops ace high em potes com 4-bet. Dica número 3. Se você encontrar resistência após apostar, conceda o pote. Você teve uma grande mão pré-flop, mas veio um flop terrível. Você aposta no flop, como as dicas acima sugeriam, mas agora você se estabeleceu em uma parte da matriz do jogo onde o par de reis simplesmente não tem muito valor esperado. E tudo bem. Não sinta que precisa pagar todos os potes só porque você teve uma ótima mão na street anterior. Às vezes você só tem que desistir e ir para a próxima mão. Na minha opinião, a parte mais difícil de jogar par de reis é desistir da mão quando as circunstâncias incontroláveis não ocorrem do jeito que você esperava. Não se case com a sua mão é um clássico ditado de pôquer que vale até hoje. Pessoal, se gostaram desse vídeo, nos deem uma curtida e inscrevam-se no nosso canal. Eu vejo vocês no próximo vídeo.